Olá! Estamos aqui para bater um papo muito interessante sobre esse assunto que é o mais atual possível, né? Porque ontem foi sancionada a lei que autoriza a telemedicina. Finalmente, o pessoal estava nessa expectativa aí há muito tempo. E para conversar sobre isso, para trazer esclarecimentos sobre isso, para nos orientar sobre esse assunto tão atual, que diz tanto respeito da medicina 4.0, aqui está meu amigo Bruno Fonseca. Olá, Bruno. Olá, Romo, tudo bom? Eu estou ótimo, graças a Deus. Eu já estou assim super curioso, querendo saber o que está acontecendo, porque, né, tinha assim, essa expectativa, já se fala de telemedicina no mundo inteiro, e tinha essa expectativa aí para que isso fosse autorizado, e aí, assim, né, por questões de saúde pública, o pessoal lá no Congresso andou com isso. Primeiramente, eu queria que você me desse as impressões, assim, de qual que é o seu sentimento, de qual que é o sentimento da classe médica com a autorização desse processo de telemedicina. Primeiro, agradeço pelo convite, é uma honra, e realmente é um tema muito legal. E, assim, gera muita dúvida entre os colegas, gera dúvida ainda em mim e quem está buscando mais informação. Imagino quem ainda não está se inteirando aí nas redes sociais, nos últimos acontecimentos. A verdade é que a telemedicina, muita coisa aconteceu, muita coisa está sendo acelerada nesse momento agora de pandemia. Infelizmente acontece dessa forma, mas assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. A telemedicina já acontece há mais tempo, para falar a verdade. A primeira regulamentação foi em 2002, de lá para cá passaram mais de 18 anos, até soltar uma regulamentação em 2018, que gerou muita polêmica, porque foi pouco discutido entre a sociedade médica. Foi liderado por um grupo, e isso aí gerou muito questionamento do real motivo, dos interesses por trás disso. Foi revogado, e agora, com esse momento de pandemia, nada mais interessante da telemedicina entrar de vez, porque em período de isolamento social, ela pode ser muito útil para tratar nossos pacientes e até mesmo os pacientes que venham a poder ter contato com o coronavírus. A questão que ainda gera muita dúvida, porque até mesmo essas medidas preliminares, algumas normativas feitas pelo Ministério da Saúde, e com um pouco de endosso aí pelo Conselho Federal de Medicina, foi até dúbias, algumas normativas geraram até mesmo mais de uma interpretação. A verdade é que a telemedicina veio para ficar, e ela vai ser mudada ao longo do tempo, porque a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu falo que o médico que ainda tem um certo receio, que é totalmente normal, totalmente compreensível, ele vai chegar num ponto de inflexão. Assim como aconteceu com o escritor de livros, que antes usava a máquina de datilografar, e viu aí o computador chegando, ele vai ter que fazer essa escolha. De fato, o próprio público, o usuário, o cliente, ele já está demandando pela telemedicina. O que eu recebo de mensagem de meus pacientes e de novos pacientes perguntando se eu atendo já o telemedicina é muito grande. Então, a gente já precisa começar a se adaptar a essa nova realidade. E o médico, né, seja ele novo, seja ele de mais tempo de carreira, ele precisa, em algum momento, vai tomar essa decisão. E vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Você falou uma coisa interessante aí, que provavelmente nós, né, que não estamos aí no meio da medicina, não sabemos, e alguns que se formaram depois disso também, pode ser que essa informação não seja tão recente, mas é importante a gente voltar no histórico. Você falou que em 2002 já teve uma aprovação, em 2015 rolou algum negócio no processo e ela foi revogada. O que ela tinha de diferente nessa época, assim, que chegou a não ser aprovada? E melhorando um pouco a pergunta, o que fez com que ela não fosse aprovada depois? Quais foram os movimentos? É lobby? É interesses comerciais? O que levou a telemedicina chegar num ponto de precisar que a pandemia fizesse com que ela fosse aprovada somente hoje, já que é uma realidade de, pelo que você falou, 2002, quase 20 anos? Acho que gera muito ainda desconhecimento do que seria a telemedicina. Né? A gente tem alguns players aí já mais avançados,
que debatem há mais tempo, e a telemedicina não resume somente a teleconsulta. O que fica no imaginário da pessoa é que telemedicina envolve somente, é como se eu fosse, na verdade eu sou, mas você fosse meu paciente, eu fosse seu médico, e a gente estaria aqui fazendo uma consulta. Ele é muito mais que isso. A telemedicina já acontece como um teleconsultoria entre médicos para médicos, teleradiologia, quando acontece laudos à distância, muitos laudos são feitos à distância. O médico não precisaria necessariamente estar lá para fazer o exame, e sim um técnico somente. Remotamente ele vai dar um laudo. Teletriagem já está acontecendo há um certo tempo, o que ajuda muito, às vezes, no paciente ir de forma desnecessária ao pronto-socorro. A teleradiologia, que eu comentei agora há pouco, ela consegue levar assistência ao paciente, muitas vezes no interior. Então, assim, ela já acontece há mais tempo, a telemedicina. A questão mesmo é a teleconsulta, que é o calcanhar de Aquiles aí da medicina, porque o que a gente aprende na faculdade é totalmente correto, é que a consulta envolve exame físico, e na teleconsulta a gente, a princípio, no primeiro momento, não vai ter esse toque, esse exame físico. E por aí que gerou toda essa ainda gera muita resistência, né? A questão mesmo de ter sair desse status quo, abrir a mente, sair dessa zona de conforto, para poder levar a medicina a um patamar maior. Então, essa teleconsulta que gerou todo esse questionamento. E quando foi feito de uma hora para outra. E pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que isso foi a grande situação que motivou até mesmo uma revolta por parte de uma parcela importante da sociedade médica. E você falou do lobby, realmente é porque foi liderado por um grupo que já vinha fazendo isso há mais tempo. Na verdade, só para deixar claro, a telemedicina, não existe nenhuma lei que proíba você fazer uma teleconsulta, alguma coisa nesse sentido. Não tendo essa lei que proíba, acaba que alguns players conhecidos já desenvolvem há mais tempo isso de uma forma menos divulgada, assim, menos na mídia. Mas já faz a teleconsulta de alguma forma nos seus hospitais. E eles lideraram essa mudança aí, que gerou todo um questionamento sobre a ética, sobre a idoneidade dessa última resolução. E a partir de aí vieram posições do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais também, até que teve uma consulta pública recente, que envolveu todos os aspectos da medicina, envolvia também publicidade médica, envolvia outras coisas, que vamos ver agora nos próximos semanas, meses, ainda mais agora com a telemedicina sendo implantada de uma forma laboratório, né, uma forma preliminar, uma forma de teste. Vamos ver como é que vai ser aceito ainda mais pela aqueles que tinham certa resistência. Entendi. Tá, então vamos colocar as coisas nos devidos lugares aqui. Se a gente for partir de uma questão de conceito, que já que você falou que a telemedicina é muito mais do que a teleconsulta, aí você trouxe alguns outros conceitos de algumas especialidades. Se a gente fosse resumir aqui, naquela bate-bola, jogo rápido, você tem 1 minuto. Se a gente fosse resumir, o que é a telemedicina? Mas é lógico que você tem mais de 1 minuto. O que todo mundo tem que ter em mente, assim, tanto médico, paciente, sociedade, é o seguinte: a medicina ela tem um propósito. A medicina tem um propósito de levar o cuidado da saúde à população. Seja ela promovendo, seja ela curando, seja ela amenizando, é levar a saúde a essa população. Cuidar dela, cuidar da saúde. E a telemedicina, o nome já diz, ela veio o quê? Usando a tecnologia, trazer ainda mais valor. A gente tem que ver a telemedicina com mecanismos que possam trazer mais valor para o paciente. Porque quais são os benefícios que trazem esse valor? Agilidade, alcance das pessoas, dar mais acesso a elas, uma coisa mais democrática. Você vê, assim, muitos pontos positivos que às vezes ficam obscuros, ficam por trás dessa questão do conforto, dessa questão de sair do status quo, e a gente precisa avançar nisso, porque para a sociedade vai ser um ganho muito grande. Não é somente a teleconsulta, mais uma vez, envolve todos os outros mecanismos de levar a tecnologia a favor de cuidar do paciente. E é interessante como isso aqui que a gente está fazendo, de forma nenhuma a gente está se distanciando, pelo contrário, a gente está se aproximando.
E a gente tem que ver isso como um benefício para o paciente. E assim, não só vai trazer talvez mais qualidade, como vai reduzir custos, né? Então envolve economia, envolve escalabilidade, acesso, envolve qualidade para o paciente. De novo, qualquer tipo de telemedicina, que eu já falei, teletriagem, teleconsulta, teleradiologia, telehome care, tem muita coisa boa vindo aí. Isso aí serve para melhorar a qualidade da assistência ao paciente. Porque o propósito final da medicina não é gerar lucro, não é gerar nada mais do que cuidar do paciente. Se isso vai gerar um lucro maior, se vai reduzir o custo, se vai gerar mais uma receita, isso é fruto de um bom trabalho, isso é fruto dos benefícios que a telemedicina pode trazer para a sociedade. Certo. Já pegando um gancho no que você falou, a finalidade da medicina não é gerar lucro, e sim a questão da qualidade de vida para o paciente e para a sociedade como um todo. Vamos abrir um parêntese aqui para a gente voltar especificamente na questão da aprovação e de tudo, mas falando de um ponto de vista comercial. Do ponto de vista comercial, ela pode trazer ganhos para o médico no sentido de ampliar sua carteira, de ter mais tranquilidade para trabalhar, porque, por exemplo, às vezes o cara, eu não sei, vamos colocar aqui como a gente é leigo, a gente não trazer uma questão de vida do dia a dia de vocês. O cara às vezes desloca para, sei lá, dar congresso, ou até de férias mesmo, ou sei lá, nem qualquer coisa. Ela favorece do ponto de vista de negócios para o médico, assim, continuar tendo suas receitas? O interessante que vocês estão perguntando, porque a pandemia trouxe isso, né? Trouxe isso não só para a medicina, mas por várias áreas do setor. E que a gente está mudando os nossos hábitos e vai mudar por completo. Trabalhar remotamente, né? Trabalhar com a tecnologia, com a automação, o digital, ela veio para ficar. E na medicina mostrou-se muito útil. Você pega aí um médico de consultório que teve os reflexos desse isolamento e por isso perdeu seus ganhos. O paciente que deseja encontrar com o médico, mas está em isolamento. Você pega aí com relação às receitas de um modo geral do médico, se viu refém de uma ou duas modalidades. Você tem a telemedicina uma grande oportunidade para o paciente, trazendo vários benefícios, e para o médico, ao gerar essa receita, mas lembrando uma coisa muito importante, mais uma vez, nós temos que exercer o nosso propósito de cuidar da pessoa. As modalidades que vão ser feitas e aprimoradas vão trazer mais valor, tanto ao paciente quanto ao médico, mas o propósito continua sendo o mesmo, cuidar dos nossos pacientes, trazer saúde, promover saúde, trazer cuidado, cuidar de gente. E isso, a barreira digital não vai nos impedir de fazer isso. E uma pergunta muito comum que eu vejo algumas lives acontecendo e vejo algumas pessoas perguntando com relação ao preço. Mas e aí? Como que vai ser cobrado, essa coisa toda? Focando numa coisa que não é o essencial nesse momento. Se eu pensar na telemedicina como um acessório que vai trazer valor, a sua consulta é a mesma. Existe a consulta particular. Agora nós temos uma consulta digital, uma consulta teleconsulta, que vai trazer valor a essa relação médico-paciente. Isso aí que as pessoas têm que ter em mente. Não é que o valor de um vai ser mais barato que o outro, mesmo porque um tem custo diferente, mas tem benefícios diferentes também. Você vai agregar mais valor a essa consulta, a essa interação. Eu posso perguntar a vários médicos que estão assistindo a isso agora, se para eles não seria muito mais interessante se num segundo momento, quando o paciente for apenas mostrar exames, que não pode ser mostrado via digital. Olha que interessante, já conheço o paciente, já examinei, já propus para ele alguns exames, muitas vezes são pacientes de rotina, que você já conhece há mais tempo. Nada mais interessante, talvez, que você programar dentro da sua agenda diária como médico, uma tarde ou uma manhã para você receber os pacientes na teleconsulta. Né? E o paciente, olha os benefícios para o paciente, não precisar se deslocar, evitando riscos desnecessários, seja ele quais forem. Mas você está lá, talvez, num ambiente de conforto, e essa relação médico-paciente vai ser fortalecida ainda mais. Então, olhando o médico, mais que você me perguntou, na visão do médico, você tem possibilidades daí de desenvolver outras modalidades de negócio, que para o médico que precisa empreender nessa nova era exponencial de estabilidade, ele precisa empreender, isso é um grande fator positivo para ele.
Que eu acho que eu posso depois ir aprofundando um pouco mais, porque são tantas vertentes de teleconsulta, de teleconsultoria, telemonitoramento. Dá para trabalhar muito, sempre visando o benefício para o paciente. O reflexo do lucro, da receita, ela vai vir secundária a um bom trabalho, um produto que faz sentido para o paciente. Se esse produto faz sentido, traz benefício, traz valor, o lucro, a receita, ela vai vir. E ela vai vir de uma forma assim, positiva, ética e assim, eficiente, porque ele ganha escala. E não, é muita coisa boa que pode acontecer. E nada mais justo, né, do que uma possibilidade que traga resolução de problema, que gere, sim, essa receita e que traga tranquilidade também para o médico, porque quando a gente fala de mercado, a gente está falando disso, é de resolução de problemas e de geração de receita. Mas, agora, partindo do ponto de vista mais de leigo mesmo, de paciente, perguntando como paciente, como é que funcionaria essa questão dessas consultas? Você tem que estar em um lugar específico? Existe um software específico? Tem um tempo específico? Como é que essas especificidades de uma teleconsulta, pelo que eu vi que não é a telemedicina em si, mas a teleconsulta em específico, que diz mais respeito a nós como pacientes? O que a pessoa, o médico e a clínica, ou quem for, que vai evoluir nesse serviço de teleconsulta, ela tem que ter em mente que é uma consulta como se fosse uma presencial, só que ela vai ser feita no meio digital. Então, assim, tem que ter um ambiente onde o paciente vai entrar, uma plataforma, um site, muitos já existem, não é nada de que tem que inventar a partir de agora. Ele vai entrar no horário marcado e vai começar a consulta com o médico. E a partir daí vai ter a mesma interação, tirando o exame físico, que numa consulta normal. Tem horário marcado, tem o valor da consulta, e isso aí vai acontecer naturalmente. O que tem que ser feito, somente alguns cuidados que a telemedicina já orientou e algumas outras, com relação ao prontuário eletrônico, tem que ser devidamente cadastrado e validado com certificado digital, porque isso tudo, e o médico tem que ter a ciência disso, não é feito para poder trazer burocracia para ele poder sentir-se acuado de não tentar. Isso tudo são medidas pelos Conselhos Federal de Medicina para prover segurança, inclusive jurídica, para esse médico, para o paciente e para o médico. Então, quando se exige que a consulta seja preferencialmente gravada, que ela seja colocada num prontuário digital, nas nuvens ou no computador de registro, que ela seja feita com certificado digital aprovado, que possa gerar receita, pedidos de exames e atestado, isso aí tudo é uma segurança jurídica, tanto para o paciente quanto para o médico. E tudo isso não mudou. O que vai ter que ser feito somente é que agora nós vamos estar na frente de um computador. Porque do mais é a mesma coisa, não muda nada. Continua procurando exercer a mesma ética, a mesma sigilo médico-paciente, tudo. Isso aí não mudou. Você vai exercer a sua medicina em sua plenitude, com exceção do exame físico, que vai ser combinado, porque a consulta ela não termina, né? A consulta é esse pacote todo, a gente precisa de fato examinar, tocar no nosso paciente. O que você tem que ser, cada especialidade de um jeito, né? Eu não vou ser hipócrita para falar que todos os médicos de todas as especialidades fazem aquele exame físico minucioso, de forma alguma. Mas esse contato presencial faz parte da consulta. Então, o que tem que ser feito é agregar o digital ao presencial, trazendo mais valor ao paciente, melhorando essa relação médico-paciente. Perfeito. Agora, um ponto que causou, inclusive, muita polêmica, porque ele foi aprovado ontem, está muito recente, foi sobre a questão da validade de receita por telemedicina. Parece que não foi aprovado. Aí você está falando aí de prontuário digital. Como é que fica essa questão de prescrever e de dar prognóstico ou diagnóstico? Como é que ficam essas questões aí do ponto de vista legal e do ponto de vista da aprovação do Senado de ontem, que parece que não autorizou a questão das receitas por telemedicina? No caso, complementando a pergunta, no caso, ele, de certa forma, liberou o boi no pasto, mas deixou as patas dele amarradas, né? Na verdade, o governo está sendo até coerente, porque desde o primeiro momento que liberou-se a medicina,
nas algumas normativas, alguns decretos, ele nunca foi claro para a gente do que pode ou não ser feito. Por exemplo, no primeiro decreto, muita gente interpretou que a telemedicina só pode ser usada para pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. Agora, eu, por exemplo, quando leio que a telemedicina foi liberada para que a população possa contribuir para o isolamento dos pacientes, eu entendo que os meus pacientes crônicos precisam ser atendidos porque eles estão em isolamento, eles não podem ir até o hospital para consultar ou até mesmo lá na minha clínica ou consultório pelo risco de se contaminar. Desde o primeiro momento até hoje, sempre nunca foi muito claro nos artigos e decretos tudo isso que pode e o que não pode. E esse último de agora foi mais um exemplo. Na verdade, houve uma confusão. A receita digital ela está liberada. O que não pode é você digitalizar uma receita. Você faz a receita, tira uma foto e manda para o paciente. Isso aí não. Agora, o digital via certificação digital, testado, receita e pedido de exames, que é o básico da dinâmica da consulta, ela pode ser feita com certificado digital. O que não é adequado é você tirar a foto, digitalizar e mandar para o paciente pegar essa foto, imprimir ou não e levar até a farmácia. Isso aí não. Tá, no caso você falou atestado, pedido de receitas e exame, o laudo também, ele está permitido? Tá. Então, bacana. Eu uso o certificado digital. Certo. E como é que, não sei se você vai saber responder isso, mas essa questão desses certificações digitais, é preciso que se contrate um serviço? É preciso que você chegue em algum órgão, em algum site? Como é que o médico pode se munir disso aí para poder fazer atendimento via telemedicina? Na verdade, a pergunta é, o que o médico precisa, quais são as autorizações, onde é que ele precisa entrar, o que o médico precisa para atender via telemedicina? Primeiro, ele precisa ler só um pouco sobre como foi tudo, os pré-requisitos, porque você encontra isso nas diretrizes do Conselho Federal de Medicina. As últimas normativas você encontra disponível no meio digital. E antes disso, ele precisa ter a consciência e a vontade de sair dessa inércia, né? Primeira coisa, ele precisa estar disposto. Segundo, ele precisa ver a telemedicina não como meio para poder agora gerar muito lucro. Não. Ele tem que pensar na telemedicina agregando valor aos seus pacientes, aos pacientes que vão vir novos e tudo. Encarar a telemedicina como um recurso que já existia como consulta, mas agora ela é digital e ela pode ser complementar à consulta presencial, ela não substitui, tá? É direito do paciente ter esse contato com o médico, se ele não se sentir inseguro. Tanto que na entrada, nas primeiras coisas que exige, é que o paciente assine um termo de consentimento, tá? Ele tenha claro para ele o que é a teleconsulta, porque existe uma educação, ele precisa educar o médico, ele precisa aprender direitinho os passo a passo da telemedicina, existem vários tutoriais a respeito, e o próprio paciente precisa entender o que é a teleconsulta, porque senão ele vai achando que somente naquela consulta lá ele vai resolver tudo, e muitas vezes não. Por isso, há casos que a telemedicina, a teleconsulta, ela entra muito bem. Outras vão ter várias objeções, em que ele vai ter que usar a teleconsulta de alguma forma adicional. Tem vários exemplos aí, como o próprio cirurgião que precisa avaliar de perto se a palpação, se realmente aquela lesão ou aquela alteração patológica, ela é passível de cirurgia ou não. Isso só no olho via não vai dar certo, né? Eu, como cardiologista, eu preciso medir a pressão dos meus pacientes. Então, assim, tem algumas objeções que o paciente também tem que ter noção disso. Ele não vai resolver todos os problemas na telemedicina, na teleconsulta. Você vê que eu falo telemedicina e teleconsulta o tempo todo, porque realmente parece que é uma mesma coisa e não é. Então, tem algumas coisas para seguir. Então, primeiro, o paciente tem que conhecer, tem que se autoconhecer, que ele tem que aprender isso. Ótimo ele estar querendo buscar isso, que ele busque por motivos éticos, né? E seguir algumas normativas. Quanto à questão de prontuário, tem várias opções no mercado, inclusive os prontuários eletrônicos, pelo momento de pandemia e gerando oportunidades, a maioria, se não todas, já disponibilizaram a plataforma gratuitamente. Então, basta somente ter disponível a oportunidade de um paciente te achar
no eletrônico, agendar a consulta, seguir os passos de termo de consentimento e também o pagamento, que pode ser feito por cartão, depósito ou boleto, vai depender da plataforma. E a partir daí, no dia programado, na hora programada, inicia-se a consulta, a teleconsulta. Entendi. E questões mais específicas, no caso, por exemplo, de reembolso para operadora de saúde ou convênios médicos, assim, a telemedicina já está estruturada para isso? Na verdade, é tudo uma construção e a gente está aí acompanhando tudo, porque na medicina, na área da saúde, são vários players, vários, a gente fala stakeholders também, né? São vários segmentos, assim, que cada um tem o seu ganha, né? Então, na medicina, você nunca trabalha sozinho, eu e o paciente, né? Envolve a clínica, o hospital, o consultório, envolve os operadores de saúde, envolve o governo, envolve o paciente e o médico. São pelo menos 5 ganhas-ganhas aí, até chegar na uma boa harmonia da relação entre as partes. Então, assim, a ANS já soltou uma normativa exatamente comentando que a teleconsulta não é um procedimento novo, não precisa gerar um novo código. É uma consulta, só que ela é feita no modo digital. E orienta aos planos de saúde a aceitarem essa teleconsulta como se fosse uma consulta presencial. Agora, entre orientar e esperar que o operador de saúde aceite, você vai ver que tem um gap muito grande. O usuário, como quem paga o seu plano, ele tem todo o direito de cobrar, tá? E o médico, ele fica aí na expectativa de resolver isso o mais rápido possível, porque os nossos pacientes estão lá quietinhos em casa, estão precisando de acompanhamento. E se a gente não poder resolver isso o mais rápido possível, os nossos pacientes vão, infelizmente, em algum momento, poder descompensar. E o que a gente não quer é que eles vão parar no hospital nesse momento de pandemia. Muito bem, Bruno. Então, eu gostaria de saber o seguinte, se essa telemedicina ela vai poder ampliar horizontes, o médico vai poder auxiliar pessoas mais longe dele. Por exemplo, você está em Belo Horizonte, você vai poder atender o cara lá em Manaus, igual a gente está passando por um período de Manaus, já está com uma sobrecarga lá no sistema de saúde. A telemedicina ela pode contribuir com isso ou não? A gente tem que mandar médico para lá mesmo, mandar equipamento e tudo. Como é que funciona isso aí? Boa pergunta. Não, uma das vantagens, né, da telemedicina é exatamente isso. Você quebrar barreiras, ganhar escala e você dar democraticamente oportunidade para as pessoas poderem consultarem com o que ela quiser. Né? Se lá em Maceió uma pessoa quiser consultar comigo, em vez de ela pegar um avião, gastar tudo, ela tem o direito de consultar comigo à distância, sabendo das limitações, que não tem exame físico e tudo mais. Mas com relação à parte legal, eu sou... de certa forma, eu tenho que prestar alguma coisa é o Conselho Regional de Medicina daqui de Minas Gerais. Estando tudo certo, meu CRM válido e a telemedicina na sua plena exercício com as próximas normativas, resoluções, tranquilamente, tá? E é uma, assim, imagina, Romulo, algumas cidades do interior distante, né? Que a gente fala muito de operadora, pagar ou não, mas o SUS, de alguma forma, ele vai entrar, tem tudo para entrar, se as pessoas que estão no governo entenderem acima da política o benefício do paciente, isso é uma política de saúde pública, que tem lugares sem atendimento médico, sem referência, inclusive, de subespecialidades. Então, assim, você tem muitas vezes lugares que são só clínico ou cirurgião geral. Como é que você vai discutir a teleconsultoria, por exemplo? Posso discutir eu como cardiologista com um clínico lá no Amazonas. Teleconsulta, perfeito também, com a objeção de não ter o exame físico à disposição. De alguma forma eu vou ter algo um pouco incompleto, mas eu vou estar levando como propósito de cuidar da saúde o máximo que eu posso oferecer de promoção à saúde. Agora, aproveitando isso que você está falando, aproveitando isso que você está falando aí, como é que vai funcionar direito assim? Por exemplo, um clínico, ele tem um paciente lá a 2.000 quilômetros de distância de você, ele pode fazer essa teleconsulta contigo com o paciente dentro do consultório? Isso aí essa dinâmica não tem muito bem definido, é a critério dele. Mas assim, ele pode fazer essa teleconsultoria
eu posso estar disponível para essa teleconsultoria e como qualquer outro serviço na área da saúde, ou qualquer outro serviço de qualquer área, busca-se uma remuneração entre as partes. Isso aí é o básico de um mercado de trabalho, como você bem falou agora há pouco. Né? Eu estou resolvendo uma dor de alguém buscando uma solução e é justo que eu seja remunerado por isso. Isso é ser empreendedor. Né? Isso é buscar dar valor ao serviço, né? Resolver o problema de alguém. Eu estou resolvendo o problema de alguém. Na medida das suas limitações, eu estou buscando cuidar da saúde dessa pessoa que está tão longe. E estou ajudando o colega também a resolver o problema desse paciente. Então, assim, o serviço de saúde como um todo, ele é beneficiado com esse modelo de telemedicina. Muito bom. Agora fala-se muito de tele, me vem uma dúvida e depois eu já vou emendar na outra, porque essa é muito simples, se é sim ou não. Vai ser permitido fazer esse exercício de telemedicina? Ele necessariamente tem que ter imagem ou só uma chamada de áudio, por exemplo, pode ser considerado, pode se enquadrar nisso aí? Pode, desde que seja feito de uma forma ética, que saiba entender as limitações de não estar vendo a pessoa do outro lado. Mas a gente já faz teleorientação há muito tempo. Né? O médico já faz de uma forma gratuita há muito tempo. Né? Hoje, a mudança do perfil do cliente, do paciente, do usuário, ele exige, muitas vezes, de você entregar o contato mais pessoal seu, seja e-mail ou WhatsApp, ou Telegram, qualquer outro. A gente já, habitualmente, diariamente, tem um contato de responder ao paciente sem cobrar absolutamente nada. Colega, mesma coisa. O que talvez a telemedicina traz mais um ponto é essa justiça, né? Esse o fato de que é preciso, se eu estou fazendo um serviço, e eu posso, inclusive, ser penalizado juridicamente, porque eu estou dando uma orientação que lá na frente, felizmente, pode de alguma forma vir contra mim. A judicialização da saúde, ela existe. Então, nada mais justo que você ser remunerado por esse serviço, porque existe uma responsabilidade sua nessa orientação. Né? Você é uma autoridade, criou-se uma autoridade e uma credibilidade por ser especialista nessa área, que é a medicina. A partir do ponto que eu faço uma orientação, eu sou responsável por isso. Certo. Então, você consegue listar, pelo menos assim, só para a gente ter uma base, né? Agora também como cliente, como /paciente, quais as especializações da medicina que podem ser atendidas via telemedicina e quais que não podem? Porque você me fala isso, por exemplo, eu entendo que talvez uma ortopedia, o cara está com a dor no joelho, pode ser que não seja possível. Mas uma consulta de psiquiatria é totalmente possível, onde nutrologia, sei lá, você sabe especificar o que pode e o que não pode de especialidades atender pela telemedicina? Eu vejo que na teleconsulta, toda especialidade pode, né? Toda. Outro dia eu conversei com um oftalmologista, falei, poxa, a sua área vai ser mais difícil, né? Ele falou, não, a tecnologia está evoluindo de um ponto, de um jeito, que existe dispositivos, né, que você consegue ter uma boa visualização à distância. Mas, assim, realmente, eu vejo algumas especialidades que vão cair muito bem, né? Você já citou uma, a própria psiquiatria. A outra, nutrologia, né, porque muitas vezes eu preciso fazer uma medição de peso, circunferência abdominal e tal, mas isso pode ser feito, inclusive, pelo paciente. Dermatologia pode ser também, mas, assim, o que tem que ter em mente é, mais uma vez, a teleconsulta ela veio como um acréscimo a essa consulta presencial, trazendo mais valor, trazendo uma melhor, fortalecendo essa relação médico-paciente e trazendo todos esses benefícios que eu falei. Um não impede o outro. Os dois juntos vão trazer mais valor. Uns parecem ser mais adjuvantes do que outros, mas todos podem trabalhar juntos, o presencial e o digital. Mas realmente tem umas especialidades que vão se beneficiar mais, com certeza. Vai depender muito da sua até mesmo criatividade. Você pode querer não tratar a primeira consulta, não tem problema. Mas, assim, a partir do ponto que você tem uma certa já recorrência com o paciente,
Consultas sequenciais podem ser feitas, sim, por telemedicina. Eu tenho paciente que vem de outro estado só para poder, entre aspas, renovar a receita, porque ele, toda vez ele está com a pressão tão boa, os exames estão tão bons, que minha interação com ele é muito mais, às vezes, renovar a receita. E ele vem de outro estado só para isso. Olha o benefício que estaria para ele, podendo ser feito à distância. Não comparo. É a telemedicina entrando positivamente. Mais uma vez, o médico tem que ter consciência disso. É trazer valor. Não é hora de pensar em, a partir de agora, eu vou ter um lucro imenso, porque o seu propósito não é gerar lucro substancialmente, é cuidar de pessoas. O lucro vai vir se você fizer um bom trabalho e esse trabalho ser útil e necessário para muita gente. Isso vai, se fizer sentido para muita gente, o lucro vai vir. Pode ter certeza disso. Perfeito, Bruno. No caso, seria importante, para que a gente já está encerrando aqui nosso papo, que eu acho que já ficou bem claro que a telemedicina chegou para somar bastante. Qual que seria a mensagem de você, Bruno, médico, empreendedor, gestor, deixaria para os colegas de profissão que estão ainda naquela resistência de não aceitar esse novo modelo de negócios e essa nova ferramenta de melhoramento da qualidade de vida do paciente? Não, primeiro é que o livre-arbítrio está aí para todo mundo, né? Assim, existe uma democracia, as pessoas têm direito de escolher ou não os recursos que estão chegando. A verdade é que um toque que eu posso dar, isso aí já aconteceu no passado e vai acontecer cada vez mais. A evolução ela acontece, as mudanças acontecem, o problema é que está acontecendo muito rápido, muito rápido, de uma forma muito exponencial. Então corre o risco de, a partir do ponto que você optar por começar a buscar isso, a tecnologia que você começou a querer buscar já vai estar defasada, o seu público já vai estar qualificado e você vai gastar um tempo muito maior para correr atrás. A sua energia vai ser muito maior correndo atrás do que a partir de agora já se adequar a essa nova realidade que está chegando. O seu paciente, agora falando para o médico que está assistindo, ele já está demandando isso. Ele já está te falando de mais variadas formas, seja indiretamente, quando ele te acha na rede social, quando ele te avalia nas redes sociais, quando ele te procura no seu site, ele já está te falando, eu sou uma pessoa diferente do que há 10, 20 anos atrás. O médico não pode comparar ele mais com, meu pai, minha mãe, né, meu tio, que eram médicos, não eram dessa forma, mas era outro mundo. E a partir de agora ele precisa estar antenado a essa nova realidade, essa demanda, essas necessidades desse novo público, desse novo cliente que é esse seu paciente. Então ele pode, a partir de agora, aproveitar esse momento e acelerar esse conhecimento. Não precisa necessariamente agora implantar, mas ele precisa já conhecer, porque você não faz uma mudança se você não conhece, você tem que conhecer. A partir do ponto que você conhecer, você tem que tirar de você essa resistência, sair um pouco dessa zona de conforto. E a partir daí querer agir. Aí uma ideia sem ação é só uma ideia. Então pega essa ideia e age. Muitas vezes ele vai errar. Ele pode ver que não é para isso. Ele pode ver que ele não nasceu para isso. Tudo bem. Mas ele precisa ver que existe essa realidade. Mais uma vez, lembrando a analogia lá do escritor. Existem escritores hoje que talvez ainda escrevam com máquina de datilografar. Eu até sei que sim. Né? Assim como eu conheço médicos que ainda usam prontuário de papel. Mas assim como eu conheço também pacientes que não foram nesse médico porque ele não faz uma receita digitalizada, né, no computador, percebem que estão usando prontuário de papel, tem dificuldade de achar ele na internet, né, custa achar o médico na internet. Então você vê assim, são características para esse paciente, né, trazem valores para esse novo paciente, novo cliente, que as pessoas que já captaram isso há mais tempo estão aí desenvolvendo um bom trabalho, um trabalho de sucesso. Então, assim, está à disposição, é preciso que eles leiam mais sobre isso, se inteirar sobre o assunto e a partir daí fazer a decisão. E a decisão e a dica que eu dou é que entre nisso assim, o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você entrar, mais rápido você desenvolve um bom trabalho. Muito bom, Bruno. Doutor Bruno, eu gostaria de te agradecer, né, a sua disponibilidade para bater esse papo com a gente.
com certeza esclareceu muito as dúvidas de muitos pacientes / clientes e de muitos colegas médicos, que afinal de contas esse é um tema muito atual. Como você disse, já é uma coisa que já vem sendo conversada na esfera da medicina desde 2002, mas agora foi aprovado e com certeza eu acredito que vai somar muito para todos nós como sociedade. Eu espero de verdade que possa ajudar, porque afinal de contas agora, em tempos de guerra, toda ajuda é bem-vinda. Você quer deixar uma mensagem, um abraço para todo mundo aí? Porque eu estou muito feliz e muito satisfeito com a sua participação aqui. Queria sim agradecer a quem está assistindo nesse momento esses vídeos. Tudo isso que a gente conversou vai estar disponível aí, né, para acessar. Peço que vocês acompanhem a Inmedic Brasil nas redes sociais, que é o nosso canal, que é a nossa empresa, que fala exatamente disso. A gente precisa, agora falando para os médicos que estão assistindo, a gente precisa ser melhores profissionais. E isso é fruto de ter uma capacitação que foi deficiente durante a faculdade, que envolve gestão, empreendedorismo e tudo mais. Não cabe mais não saber nada disso. O mercado exige que a gente seja mais profissional nessa questão. Então, convido vocês todos a acompanharem, né, o site medicbrasil.com.br, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, exatamente porque o propósito nosso é esse. Transformar a saúde a partir do ponto que a gente transforma o profissional médico em ser melhor. Eu tenho certeza que o médico, o profissional da saúde, do médico, a partir do ponto que ele vê o seu negócio, né, como um negócio de fato, que veja o paciente como cliente, que entenda todos esses benefícios do marketing, do direito, da gestão como um todo, do empreendedorismo, ele vai saber tratar melhor o seu paciente. Eu tenho certeza que a saúde como um todo vai agradecer muito. Queria mais uma vez convidar vocês, médicos que estão assistindo, que possam acompanhar a Inmedic Brasil nas redes sociais. Tem muito material bom vindo aí. Tenho certeza disso, que vai ser muito proveitoso para vocês. Com certeza, muito bacana. Lembrando, pessoal, que essa estreia do nosso Papo Inmedic, no nosso Papo Inmedic com o Dr. Bruno, esse programa vai estar disponível no IGTV e vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Inmedic Brasil. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Até.